Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos aqui, mais uma vez, pela bondade e misericórdia de Deus, para meditarmos um pouco sobre um tema que para muitos ainda é controverso. É o tema que muitas vezes leva as pessoas a imaginar aquilo que não é real, que é o tema sobre eleição e predestinação. Para muitas denominações e para muitos cristãos, uma vez salvo, salvo para sempre. E eu queria meditar um pouco, trazendo para os irmãos e para todos quanto puderem ver este vídeo, qual é a visão pentecostal acerca da eleição e predestinação. O que realmente a Bíblia nos diz a respeito da eleição e predestinação. E para isso, nós vamos estar meditando aqui no versículo 4 e 5 de Efésios, capítulo 1, que diz: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em caridade ou em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, quando nós lemos esse primeiro texto aqui, existem várias referências, mas nesse versículo em particular, nesses dois versículos, 4 e 5, nós podemos primeiro observar que Deus nos elegeu. E, na verdade, essa eleição ela não abarca apenas um grupo de pessoas, mas ela está baseada em João 3,16, quando Deus ama o mundo de tal maneira que dá o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ou tenha a vida eterna. Então nós passamos a observar, meus queridos, que essa eleição ela é coletiva, ela abarca toda a humanidade em todas as eras, em todas as épocas. Então quando a gente olha para o contexto, nós vamos observar que Deus, na sua presciência, antes da fundação do mundo, conforme as Escrituras nos apontam, Deus, de antemão, já sabia quem ia fazer valer esta eleição e ia ter o destino final dessa predestinação e receber das mãos de Deus a vida eterna e tudo aquilo que ele tem prometido nas Escrituras, como a adoção de filhos, o Espírito Santo, a graça, as bênçãos, tudo que está reservado para aqueles que obedecem e perseveram na fé. Então, nós não temos condições de conhecer o amanhã. Nós não temos condições de saber o que vai acontecer daqui a alguns minutos ou alguns segundos. Mas Deus, ele é o único que tem condições de ver o passado, o presente e o futuro. E, aliás, não é questão de ver passado, presente e futuro, porque para Deus não existe o tempo que nós temos. Deus é atemporal. Então, para ele, o passado, o presente e o futuro é sempre a mesma coisa. É tudo uma coisa só. Então, ele sabe o que está acontecendo agora e sabe o que vai acontecer daqui a alguns segundos, alguns minutos, alguns dias, semanas, meses ou anos. Ok, meus queridos? Então, Deus, na sua presciência, ele sabia perfeitamente aqueles que perseverariam até a morte, como está registrado no Apocalipse. E até o próprio Senhor Jesus disse: aqueles que perseverar até o fim, esses serão salvos. Então, quando Jesus ele fala isto, ele está falando para um grupo de pessoas e para nós também no nosso tempo, que a nossa eleição ela só tem validade para chegarmos no destino final, que é a predestinação. Então, a gente pode dividir isso em dois pontos: predestinação. Então, trazendo uma comparação bem simples aqui para os irmãos. Você vai à procura de um trabalho, de um emprego. Então, você é selecionado para uma pré-admissão. Qual é o processo dessa seleção ou dessa eleição? Você tem que cumprir todas as etapas para que no final você deixe de ser um pré-candidato para se tornar um candidato oficial, ou seja, um funcionário daquela empresa. Da mesma forma, no que tange à vida espiritual, todos são chamados para a salvação por intermédio de crer em Jesus Cristo, aceitar o seu sacrifício, seguir após os seus passos. Então nós estamos numa seleção ou numa eleição, fomos eleitos para esse predestino que é
uma vida eterna no céu. Eu acredito que essa é a melhor forma de entendermos conforme preceitua aqui o texto que nós acabamos de ler. Então, no final desta eleição, se formos, cumprimos todas as etapas que vêm pela frente e no final perseverarmos, como está escrito, então nós teremos um destino que é a vida eterna com Deus e gozar de todas as bênçãos, de toda a herança de Deus e participar da herança de Jesus Cristo, porque nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Preste atenção no texto que diz aqui, quando também nos elegeu. Então Deus nos elegeu nele que? Em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos. Essas são as condições. Primeiro, santo. Segundo, irrepreensíveis diante dele, diante de quem? De Cristo, em amor. E diante disso, nos predestinou para filhos de adoção. Então, essa adoção, ela só vai se concretizar no final. É o destino do crente fiel, perseverante, a adoção de filhos por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. E aí nós temos as duas teses que são defendidas pelos arminianos, e pelos calvinistas, mas na verdade a palavra de Deus ela é infalível. Salvo uma vez, precisa fazer jus à eleição e perseverar para que no final você possa receber aquilo que Deus tem prometido. A salvação é para todos, mas nem todos vão ser salvos. Por quê? Porque eles não vão aceitar a fé. Na questão do livre-arbítrio, Deus dotou o homem com essa liberdade de escolha, com esse direito de escolha. Então o homem ele tem a capacidade de escolher o que é melhor para ele. Como também temos muitas pessoas hoje fazendo parte da vida da igreja, mas que ainda, como a gente costuma dizer, não são convertidos. Eles são religiosos, fazem parte de algum movimento pentecostal ou não, mas o principal, eles ainda não são convertidos. E qualquer vento de doutrina leva essas pessoas para longe do Senhor. Qualquer problema que surge no caminho é motivo para eles se afastarem do Senhor. Então, a eleição, ela é condicional. A predestinação, ela é condicional. Porque Deus, na sua presciência, mais uma vez eu cito isso, ele sabia e sabe perfeitamente aqueles que vão perseverar até o fim. Então é preciso que nós, como cristãos, independente de sermos pentecostal ou não, mas conhecedor das Escrituras, amado do Mestre, precisamos entender que para chegarmos até o fim, nesta seleção, é preciso vencer todas as etapas e perseverar diante do Senhor até o fim. E o Apocalipse, aqueles que for fiel até a morte. Então, ser fiel, perseverar até o fim, ser fiel até a morte, faz parte da eleição e do destino final que cada crente, que cada cristão terá diante de Deus. Então veja que o requisito principal aqui é a santificação e ser irrepreensíveis diante do Senhor. Santificação quer dizer ser separado do mundo, você perseverar em Deus, se abstendo de tudo aquilo que o mundo oferece, para agradar única e exclusivamente ao Senhor que te chamou das trevas para a verdadeira luz. Meus queridos irmãos, é simples entender isso. Você, como candidato a uma vaga de emprego, você precisa cumprir todos os requisitos exigidos para aquele perfil que a empresa está necessitando. Para entrar no céu pela porta, haja visto que não há outro lugar para entrar no céu, um outro meio que se possa chegar no céu a não ser pela porta que é Jesus. Então, para chegar lá também, você precisa estar dentro do perfil que Deus exige de cada um de nós. O que Deus prometeu para você, Deus fará. Nós vemos aqui, por exemplo, que a eleição para a salvação e a santidade do corpo de Cristo são inalteráveis, mas individualmente a certeza desta eleição depende da condição da fé pessoal e viva em Jesus, ou seja, ela está condicionada a mim permanecer firme nesta seleção ou nesta eleição. Ok, meus queridos? Então você precisa entender isto. Se você tinha dúvida do que é eleição e predestinação,
não é o que algumas pessoas estão dizendo por aí. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não. A eleição e a predestinação depende da forma como você encara a fé cristã, da forma como você vive na presença do Senhor, e o requisito principal é ser santo e irrepreensível no meio de uma geração corrompida, agradando ao Senhor. A eleição abarca toda a humanidade, porém, para entrar no céu pela porta, é preciso cumprir todas as etapas, né? E estar dentro do perfil que o Senhor exige de cada um de nós. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que possa, através do Santo Espírito, te esclarecer melhor, tirando todas as dúvidas do teu coração. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ela traz um estudo profundo acerca da eleição e da predestinação. Se você tem essa Bíblia, você pode estar estudando, tem centenas de referências que vão embasar a tua fé e vai fazer com que você entenda definitivamente o que é eleição, o que é ser eleito e o que é ser predestinado. Então veja que todos foram eleitos e estão predestinados, mas você precisa entender que você está predestinado e não destinado. São duas coisas diferentes, pré e destino. Então, você foi eleito e está agora predestinado. Se você for e cumprir todas as etapas e cumprir e está dentro do perfil exigido, como uma empresa geralmente exige, se você se enquadra no perfil que ela procura, que a empresa procura, então você deixa de ser pré para ter o destino, que é se tornar um funcionário daquela empresa e gozar de tudo aquilo que a empresa tem a oferecer. Da mesma forma, concernente à nossa vida espiritual. Só entraremos nas mansões celestiais e deixaremos de ser pré-destinado para destinado se cumprirmos tudo aquilo que as Escrituras nos ensinam. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.